Imagine chegar aos 65 anos e descobrir que o dinheiro que você acumulou a vida toda vai durar apenas 10 anos. Enquanto isso, sua expectativa de vida é de mais 20 ou 30 anos pela frente. Esse é o pesadelo silencioso que assombra milhões de brasileiros que nunca fizeram as contas reais da aposentadoria. A verdade é brutal: 62% dos brasileiros em idade produtiva não guardam um único centavo para o futuro. Você já parou para pensar quanto dinheiro realmente precisa para viver dignamente quando parar de trabalhar? Não estou falando de dar um jeito ou viver apertado. Estou falando de manter seu padrão de vida, viajar quando quiser, cuidar da saúde sem medo de olhar o preço e dormir tranquilo sabendo que o dinheiro não vai acabar antes de você. Os números são assustadores. O teto do INSS em 2025 é de apenas R$ 8.157,41. Se você ganha R$ 10.000 hoje, sua aposentadoria pelo governo não vai cobrir nem 80% das suas despesas atuais. E pior, o déficit da Previdência deve quadruplicar até 2100, chegando a impressionantes 30,88 trilhões de reais. O sistema está quebrado e você não pode contar apenas com ele. 4. Mas aqui está a boa notícia: existem dados concretos, fórmulas comprovadas e estratégias práticas que podem transformar completamente seu futuro financeiro. Não importa se você tem 30, 40, 50 ou até 60 anos hoje. O que importa é começar agora, com as informações corretas. Nos próximos minutos, vou mostrar exatamente quanto você precisa acumular para se aposentar aos 50, 60, 70 ou 80 anos, baseado em dados reais e cálculos precisos. Prepare-se porque o que você vai descobrir pode mudar completamente sua vida financeira. Bem-vindo ao canal! Se esta é sua primeira vez aqui, eu sou seu nome e este é o lugar onde descomplicamos o planejamento financeiro e a aposentadoria com dados reais, sem enrolação. Antes de começarmos, deixe eu te pedir um favor: se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre independência financeira. E deixe aqui nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Adoro saber de onde vem nossa comunidade e entender as diferentes realidades financeiras de cada região. E se este conteúdo fizer sentido para você, não esquece de deixar aquele like maroto que ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam dessas informações. Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais importantes da sua vida financeira: quanto dinheiro você realmente precisa para se aposentar. Não vou te dar aquelas respostas genéricas que você encontra por aí. Vamos trabalhar com números concretos, baseados em dados oficiais de 2025 e estratégias validadas por especialistas. Vou te mostrar a regra dos 4%, que é utilizada mundialmente por planejadores financeiros, e como aplicá-la à realidade brasileira. Você vai entender quanto precisa investir mensalmente dependendo da sua idade atual, e mais importante, vai descobrir que mesmo começando tarde, ainda há esperança se você souber o que fazer. Organizei este vídeo em 6 capítulos fundamentais que vão cobrir desde os conceitos básicos até estratégias avançadas de acumulação. Cada capítulo foi pensado para construir seu conhecimento gradualmente, então recomendo que assista até o final. E se em algum momento você se perder, use os capítulos na linha do tempo do vídeo para revisar. Então pega seu caderninho, anota as informações importantes e vamos começar! Vamos começar olhando para a realidade nua e crua do sistema previdenciário brasileiro. Em 2025, o salário mínimo subiu para R$ 1.518, representando um reajuste de 7,5% em relação a 2024. Parece bom, não é? Mas esse é exatamente o valor que milhões de aposentados recebem mensalmente. Tente imaginar viver com esse valor em uma cidade grande, pagando aluguel, remédios, alimentação e contas básicas. O teto do INSS em 2025 chegou a R$ 8.157,41, um aumento de apenas 4,77%. Isso significa que mesmo quem contribuiu o máximo durante toda a vida profissional não vai receber mais do que esse valor. Se você ganha R$ 15.000 hoje, prepare-se para um choque de realidade: sua renda vai cair drasticamente quando se aposentar apenas com o INSS. As regras de transição da reforma da Previdência estão em pleno vigor.
Em 2025, mulheres precisam ter 59 anos de idade e 30 anos de contribuição, enquanto homens precisam de 64 anos e 35 anos de contribuição. Esses números aumentam progressivamente a cada ano, o que significa que quem é mais jovem vai trabalhar ainda mais tempo, 5, 6. O cálculo do benefício também mudou radicalmente. Você recebe 60% da média de todas as suas contribuições, acrescido de 2% para cada ano a mais de contribuição acima do tempo mínimo. Para mulheres receberem 100% da média, precisam contribuir por 35 anos. Para homens, são necessários 40 anos. Faça as contas, provavelmente você vai se aposentar com menos do que imagina, 7. Mas o problema vai muito além dos valores baixos. A sustentabilidade do sistema está em xeque. O déficit do INSS em 2025 deve atingir 2,58% do PIB, ou impressionantes 328 bilhões de reais. Com o envelhecimento acelerado da população brasileira, a previsão é de que esse rombo quadruplique até 2100, chegando a 11,59% do PIB. 4. O que isso significa para você? Significa que não é inteligente depositar todas as suas fichas no sistema público de previdência. O INSS deve continuar existindo, mas provavelmente com benefícios cada vez mais restritos e regras cada vez mais rígidas. Sua aposentadoria confortável depende de você construir um patrimônio paralelo. Aqui vai um dado alarmante: 62% dos brasileiros em idade produtiva não guardam absolutamente nada para a aposentadoria. Isso significa que mais da metade da população ativa vai depender exclusivamente do INSS, que, como vimos, oferece valores que mal cobrem as necessidades básicas. Não seja parte dessa estatística. 2. Por outro lado, investidores que planejam adequadamente projetam parar de trabalhar até os 62 anos com uma renda mensal média de R$ 22 mil. Essa diferença brutal entre quem planeja e quem não planeja mostra claramente o poder do planejamento financeiro de longo prazo. 8. A boa notícia é que você não precisa ser rico ou ganhar fortunas para construir uma aposentadoria digna. Precisa de 3 coisas: começar o quanto antes, ter consistência nos aportes e entender como o dinheiro trabalha a seu favor através dos juros compostos. Mesmo começando com pouco, a disciplina ao longo dos anos faz milagres. A mensagem deste capítulo é clara: o governo não vai resolver seu problema de aposentadoria. Você precisa tomar as rédeas da sua vida financeira e começar a construir seu próprio patrimônio previdenciário. Nos próximos capítulos, vou te mostrar exatamente como fazer isso com números e estratégias concretas. Antes de falarmos em números específicos, você precisa entender os 3 pilares fundamentais que sustentam qualquer planejamento de aposentadoria bem-sucedido. Esses pilares são universais e funcionam independentemente da sua idade atual ou situação financeira. Dominar esses conceitos é o primeiro passo para transformar sua realidade futura. 1. O primeiro pilar é definir o estilo de vida que você deseja manter na aposentadoria. Muita gente comete o erro de pensar genericamente: quero viver bem. Mas o que isso significa em reais? Você quer viajar 2 vezes por ano? Jantar fora toda semana? Manter um plano de saúde premium? Ajudar filhos e netos financeiramente? Cada escolha tem um preço. 1. Para calcular isso adequadamente, você precisa fazer um exercício detalhado. Pegue seus gastos atuais e projete como eles vão mudar na aposentadoria. Alguns gastos diminuem. Você não vai gastar com transporte para o trabalho, roupas formais ou aquele cafezinho diário no escritório. Por outro lado, outros gastos tendem a aumentar significativamente. Os gastos com saúde são o exemplo mais óbvio e preocupante. Planos de saúde ficam dramaticamente mais caros conforme você envelhece. Medicamentos de uso contínuo, consultas especializadas, exames preventivos e eventuais procedimentos médicos podem facilmente consumir 30% ou mais da sua renda na aposentadoria. Ignorar essa realidade é um erro fatal no planejamento. 1. O segundo pilar é estimar por quanto tempo sua aposentadoria deve durar. A expectativa de vida dos brasileiros vem aumentando consistentemente. Se você se aposentar aos 60 anos, não é exagero planejar para mais 25 ou 30 anos de aposentadoria.
Alguns especialistas recomendam planejar até para 35 anos, especialmente se você tem histórico de longevidade na família. 1. Esse pilar é crucial porque determina quanto patrimônio você precisa acumular. Se você precisa de R$ 5.000 por mês e sua aposentadoria vai durar 20 anos, você precisa de um montante. Se ela vai durar 30 anos, você precisa de bem mais. E atenção! Você não pode simplesmente multiplicar R$ 5.000 por 360 meses e pronto, porque precisa considerar a inflação e o rendimento do patrimônio. O terceiro pilar é calcular o valor total necessário considerando que seu patrimônio precisa continuar rendendo acima da inflação. Aqui entra a famosa regra dos 4%, que é amplamente utilizada por planejadores financeiros no mundo todo. Essa regra diz que você pode sacar anualmente 4% do seu patrimônio total sem comprometer sua sustentabilidade no longo prazo. 1. Vamos aos exemplos práticos para clarear. Se você quer receber R$ 5.000 por mês na aposentadoria, isso representa R$ 60.000 por ano. Pela regra dos 4%, você precisaria de um patrimônio de R$ 1,5 milhão. Se sua meta é R$ 3.000 mensais, o patrimônio necessário seria de aproximadamente R$ 900.000. Esses números assustam, mas vamos ver nos próximos capítulos como são alcançáveis. 1. Além desses três pilares principais, existe um quarto elemento que não pode ser ignorado, a reserva extra para imprevistos. Especialmente relacionados à saúde, esses imprevistos podem comprometer todo o seu planejamento se você não tiver uma margem de segurança. Recomenda-se adicionar pelo menos 20% ao seu patrimônio-alvo como colchão de emergência. 1. Entender esses três pilares muda completamente a conversa sobre a aposentadoria. Você sai do "acho que vou precisar de bastante dinheiro para preciso acumular R$ 1,2 milhão para manter meu padrão de vida atual pelos próximos 30 anos. Essa clareza é libertadora porque transforma um objetivo nebuloso em uma meta concreta que pode ser planejada e alcançada. Agora vamos ao que você estava esperando, números concretos. Vou mostrar quanto você precisa ter acumulado em diferentes idades, considerando diferentes cenários de renda desejada na aposentadoria. Esses cálculos usam a regra dos 4% e consideram uma taxa de retorno real acima da inflação. 1. Vamos começar com o cenário de quem quer se aposentar com R$ 3.000 mensais além do INSS. Isso representa uma renda total de aproximadamente R$ 5.000 considerando um benefício médio do INSS. Se você se aposenta aos 50 anos e espera viver até os 85, você precisa de um patrimônio de pelo menos R$ 900.000. Esse é seu número-alvo. 1. Se sua meta é se aposentar aos 60 anos com a mesma renda de R$ 3.000 mensais próprios, o cálculo permanece similar porque a regra dos 4% já considera a sustentabilidade de longo prazo. Você ainda precisaria de aproximadamente R$ 900.000. A diferença está no tempo que você tem para acumular esse montante, não no valor final necessário. 1. Agora vamos subir o padrão. Para quem deseja R$ 5.000 mensais além do INSS, totalizando uma renda de aproximadamente R$ 7.000 na aposentadoria, o patrimônio necessário salta para R$ 1,5 milhão. Esse é o valor que permite saques mensais de R$ 5.000 mantendo o patrimônio protegido contra a inflação ao longo de décadas. 1. Para os mais ambiciosos que buscam R$ 10.000 mensais de renda própria, o patrimônio-alvo seria de R$ 3 milhões. E se você quer liberdade total com R$ 20.000 mensais, estamos falando de R$ 6 milhões acumulados. Parece impossível? Não é, se você começar cedo e investir consistentemente com retornos adequados. E se você está se perguntando sobre aposentar aos 70 ou 80 anos, aqui vai uma reflexão importante. Aos 70 ou 80, você provavelmente ainda vai precisar do mesmo patrimônio base, mas terá menos anos para usufruir. A vantagem é ter mais tempo para acumular. Um profissional que trabalha até os 70 pode acumular patrimônio com aportes menores devido ao tempo estendido. Mas atenção, esses números são conservadores e consideram que você vai viver de renda sem esgotar o patrimônio principal. Se você está disposto a consumir gradualmente o capital, os valores necessários podem ser menores. Por exemplo, se você se aposenta aos 70 e planeja viver até os 90, pode usar estratégias de decumulação diferentes.
A realidade é que a idade ideal para se aposentar depende de múltiplos fatores: saúde, satisfação profissional, patrimônio acumulado e estilo de vida desejado. Dados mostram que investidores planejados miram parar de trabalhar por volta dos 62 anos, um equilíbrio interessante entre ter acumulado o suficiente e ainda ter saúde para aproveitar. 8. Um erro comum é focar apenas no quanto preciso sem considerar como vou chegar lá. De nada adianta saber que precisa de 1,5 milhão de reais se você não tem ideia de quanto investir mensalmente para alcançar esse objetivo. É por isso que o próximo capítulo é tão crucial. Outro aspecto frequentemente ignorado é a inflação futura. Os números que apresentei consideram valores de hoje, mas 5 mil reais daqui a 20 anos terão um poder de compra menor. Por isso a importância de investir em ativos que rendem acima da inflação e de revisar regularmente seu planejamento ajustando os valores. A mensagem-chave deste capítulo: defina seu número. Não um mais ou menos, mas um valor específico baseado no estilo de vida que você quer. Escreva esse número, coloque na parede, no celular, onde você vê todos os dias. Esse número é sua meta e cada real investido te aproxima dela. Saber quanto você precisa acumular é só metade da equação. A outra metade, igualmente importante, é entender quanto você precisa investir mensalmente para chegar lá. E aqui entra o conceito mais poderoso das finanças pessoais: os juros compostos trabalhando a seu favor ao longo do tempo. 1. Vamos começar com um exemplo prático de alguém que tem 35 anos hoje e quer se aposentar aos 65. Essa pessoa tem 30 anos pela frente para acumular seu patrimônio. Se o objetivo é ter uma renda mensal de 3 mil reais na aposentadoria, ela precisa acumular 900 mil reais. Com uma rentabilidade real de 6% ao ano acima da inflação, o aporte mensal necessário seria de aproximadamente R$ 421. Agora compare com alguém que tem 45 anos e também quer se aposentar aos 65. Essa pessoa tem apenas 20 anos para acumular o mesmo patrimônio. Para alcançar 1,5 milhão de reais e garantir 5 mil reais mensais na aposentadoria, o aporte mensal necessário salta para aproximadamente R$ 1.050. Percebe como começar 10 anos depois mais que dobra o valor necessário mensalmente? 1. Essa é a magia e ao mesmo tempo a cruel realidade dos juros compostos. Quanto mais cedo você começa, menor é o esforço mensal necessário. Alguém que começa aos 25 anos pode acumular o mesmo patrimônio investindo menos da metade do que alguém que começa aos 40. O tempo é literalmente o seu maior ativo quando falamos de aposentadoria. Para quem está começando aos 50 anos e quer se aposentar aos 65, os números ficam ainda mais desafiadores. Para acumular 900 mil reais em 15 anos com rentabilidade de 6% ao ano real, você precisaria investir aproximadamente R$ 2.800 mensais. É quase 7 vezes mais do que quem começou aos 35 anos. Isso não significa que é impossível, mas exige disciplina financeira muito maior. E se você já passou dos 60? Ainda há esperança, mas as estratégias precisam ser diferentes. Talvez você precise trabalhar alguns anos a mais, reduzir um pouco o padrão de vida desejado ou usar outras fontes de renda como aluguel de imóveis ou pequenos negócios paralelos. O importante é não desistir e começar imediatamente. Um conceito importante aqui é a taxa de retorno real. Quando falo em 6% ao ano, estou falando de retorno acima da inflação. No Brasil, isso significa que seus investimentos precisam render IPCA mais 6% para que os cálculos funcionem. Isso é absolutamente possível com uma carteira diversificada incluindo Tesouro IPCA+, fundos imobiliários, ações e previdência privada. 1. Muita gente se assusta com os valores mensais necessários e desiste antes mesmo de começar. Mas aqui vai uma estratégia poderosa: comece com o que você pode, mesmo que seja menos do que o ideal, e aumente os aportes gradualmente. É melhor investir R$ 200 por mês agora do que esperar o momento perfeito para investir R$ 1.000 e nunca começar. Outro ponto crucial: esses cálculos consideram aportes constantes, mas na vida real sua capacidade de investimento deve aumentar com o tempo. À medida que você cresce profissionalmente e aumenta sua renda, pode e deve aumentar proporcionalmente seus investimentos para a aposentadoria. Uma boa meta é investir pelo menos 15% a 20% da sua renda bruta.
Existe também a possibilidade de acelerar seu patrimônio com aportes extras. Recebeu o 13º salário, bônus, PLR, restituição de imposto de renda ou uma herança. Direcione pelo menos 70% desses valores extras para seus investimentos de aposentadoria. Esses aportes pontuais fazem diferença enorme no longo prazo. A realidade é que começar cedo faz diferença exponencial. Se você é jovem, agradeça por estar lendo isso agora e comece hoje mesmo, mesmo que com pouco. Se você está começando tarde, não se culpe pelo passado, mas tome ação imediata e agressiva. O segundo melhor momento para começar é agora. Saber quanto investir é importante, mas igualmente crucial é entender onde investir. Sua estratégia de investimento deve evoluir conforme sua idade e proximidade da aposentadoria. Vamos mergulhar nas melhores práticas para cada fase da vida, considerando o equilíbrio entre rentabilidade e segurança. Para quem está na casa dos 20 e 30 anos, o tempo é seu maior aliado. Nessa fase, você pode e deve assumir mais riscos em busca de rentabilidades maiores. Uma alocação agressiva poderia incluir 60% a 70% em ações e fundos imobiliários, 20% a 30% em títulos públicos de longo prazo e 10% em reserva de emergência. O objetivo é maximizar o crescimento do patrimônio. Aos 40 anos, você está no meio do caminho. Seu patrimônio já deve ter um tamanho razoável e você precisa começar a pensar em proteção sem abandonar o crescimento. Uma alocação equilibrada seria 40% a 50% em ações e FIIs, 40% a 50% em renda fixa de qualidade, Tesouro IPCA+, CDBs, LCIs, e manter sua reserva de emergência robusta. Aos 50 anos, a aposentadoria começa a ficar próxima e a estratégia muda para preservação com crescimento moderado. Aqui faz sentido ter 30% a 40% em ativos de risco como ações, 50% a 60% em renda fixa de qualidade e até 10% em ativos mais conservadores. O foco passa a ser proteger o que você já conquistou enquanto ainda busca algum crescimento. Aos 60 anos ou mais, especialmente se você está prestes a se aposentar ou já se aposentou, a prioridade absoluta é preservação de capital e geração de renda. Uma alocação conservadora teria apenas 20% a 30% em ações de dividendos e FIIs, 60% a 70% em renda fixa de qualidade com liquidez e 10% em caixa ou equivalentes. O objetivo agora é não perder dinheiro. A previdência privada merece uma atenção especial em qualquer idade. Produtos como PGBL e VGBL têm benefícios fiscais importantes e podem ser excelentes ferramentas de acumulação de longo prazo. Mas atenção às taxas de administração, elas podem corroer drasticamente seus ganhos. Busque produtos com taxas abaixo de 1% ao ano. Os fundos imobiliários são particularmente interessantes para quem busca renda na aposentadoria. Eles distribuem rendimentos mensais isentos de imposto de renda para a pessoa física e oferecem exposição ao mercado imobiliário sem as dores de cabeça de ser proprietário. Uma carteira diversificada de FIIs pode gerar uma renda passiva consistente. O Tesouro IPCA+ é um dos melhores amigos de quem planeja a aposentadoria. Esses títulos garantem rentabilidade acima da inflação e têm a segurança do governo federal. Para horizontes longos de investimento, o Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2035, 2040 ou 2045 pode formar a espinha dorsal da sua carteira de renda fixa. Uma estratégia frequentemente subestimada é manter parte do patrimônio em ativos geradores de renda internacional. Com as facilidades atuais, é possível investir em REITs americanos, ETFs de dividendos globais e até títulos do Tesouro Americano. Isso adiciona diversificação geográfica e proteção cambial ao seu portfólio. Outro ponto essencial é o rebalanceamento periódico da carteira. Pelo menos anualmente, você deve revisar sua alocação e ajustar conforme necessário. Se suas ações tiveram um ano excepcional e agora representam 80% da carteira quando deveriam ser 60%, venda uma parte e reforce a renda fixa. Esse processo disciplinado maximiza retornos e controla riscos. A diversificação é sua maior proteção contra imprevistos. Nunca concentre todo o seu patrimônio em um único tipo de ativo, uma única instituição financeira ou até um único país.
Espalhe seus ovos por várias cestas e durma tranquilo sabendo que se uma cesta cair, as outras vão segurar. Depois de tudo que conversamos sobre como fazer certo, precisamos falar sobre os erros que podem destruir seu planejamento de aposentadoria. Conhecer essas armadilhas é tão importante quanto saber o caminho correto. Muitas pessoas fazem tudo certo por anos e perdem tudo por um erro evitável. O erro número 1 é começar tarde demais. Como vimos, 62% dos brasileiros não poupam nada para a aposentadoria. Eles vivem com a ilusão de que vou começar ano que vem ou ainda sou jovem, tenho tempo. Cada ano que passa sem investir equivale a dobrar ou triplicar o esforço necessário no futuro. Não seja essa estatística 2. O segundo erro fatal é depender exclusivamente do INSS. Já mostramos que o teto é de R$ 8.157,41 e o benefício médio gira em torno do salário mínimo. O sistema está com déficit crescente e as regras ficam mais rígidas a cada reforma. Tratar o INSS como complemento, não como solução principal, é fundamental. 4.3. Outro erro comum é não considerar a inflação nos cálculos. Muita gente faz contas simples. Preciso de R$ 5.000 por mês, vou me aposentar em 20 anos, então preciso de R$ 5.000 vezes 240 meses. Errado! R$ 5.000 daqui a 20 anos valerão muito menos do que hoje. Seus investimentos precisam render acima da inflação para preservar poder de compra. 1. Subestimar os gastos com saúde é um erro potencialmente catastrófico. Com o envelhecimento, despesas médicas crescem exponencialmente. Planos de saúde, medicamentos contínuos, fisioterapia, tratamentos especializados podem facilmente consumir 30% a 40% da renda na terceira idade. Seu planejamento precisa considerar essa realidade. 1. Mexer no patrimônio antes da hora é outro assassino de aposentadorias. Você investe disciplinadamente por 10 anos, acumula R$ 200.000 e de repente surge uma oportunidade imperdível. Trocar de carro, fazer aquela viagem dos sonhos, investir no negócio do cunhado. Você saca o dinheiro e destrói anos de juros compostos. Não faça isso. Pagar taxas de administração abusivas é como furar seu barco lentamente. Uma taxa de administração de 2% ao ano pode parecer pouco, mas ao longo de 30 anos ela pode consumir mais de 40% do seu patrimônio. Busque produtos com taxas abaixo de 1% ou, melhor ainda, invista diretamente em ativos com custo zero ou próximo disso. 1. Não ter uma reserva de emergência separada do patrimônio de aposentadoria é pedir para ter problemas. Imprevistos acontecem: conserto do carro, reforma emergencial da casa, problema de saúde na família. Se você não tem de onde tirar esse dinheiro, vai acabar sacando dos investimentos de longo prazo no pior momento possível, cristalizando perdas. Seguir modismos e dicas de gurus nas redes sociais é extremamente perigoso. Day trade, criptomoedas exóticas, pirâmides financeiras disfarçadas de oportunidades. Seu patrimônio de aposentadoria não é lugar para aventuras. Mantenha-se em investimentos sólidos, regulamentados e comprovados. O chato e previsível vai te deixar rico e aposentado. 1. Não ajustar o planejamento ao longo do tempo é um erro sutil mais significativo. Sua vida muda, você casa, tem filhos, muda de emprego, recebe herança, enfrenta divórcios. Cada mudança importante exige revisitar seu planejamento de aposentadoria. Faça uma revisão completa pelo menos uma vez por ano e ajuste sempre que houver mudanças importantes. Por fim, o erro mais triste: desistir no meio do caminho. Você começa motivado, investe por 2 ou 3 anos, não vê resultados espetaculares e desanima. Lembre-se, construir patrimônio é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Os resultados realmente impressionantes aparecem nos últimos 10 anos devido aos juros compostos. Quem persiste colhe recompensas extraordinárias. Chegamos ao final deste conteúdo denso e recheado de informações valiosas. Se você assistiu até aqui, já está na frente de 90% das pessoas que nunca param para pensar seriamente sobre a aposentadoria. Mas informação sem ação é só entretenimento. O que você vai fazer diferente a partir de hoje? 1. Sua missão agora é clara:
Calcule quanto você precisa baseado no estilo de vida que deseja, descubra quanto precisa investir mensalmente considerando sua idade, escolha os investimentos adequados para seu perfil e, mais importante, comece hoje mesmo. Não amanhã, não segunda-feira, não mês que vem. Hoje. Abra uma conta em uma corretora, faça a sua primeira aplicação, mesmo que seja pequena, e entre no jogo. E se este vídeo fez sentido para você, compartilhe com pessoas que você ama e que também precisam dessas informações. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like e comenta aqui embaixo. Qual é a sua maior dificuldade em planejar a aposentadoria? Leio todos os comentários e posso fazer vídeos futuros respondendo suas dúvidas. Te vejo no próximo vídeo. Até lá, invista com inteligência e construa o futuro que você merece.